Fala queridão, fala queridona, cá estamos nós de novo nessa mesa que você conhece, uma mesa de comunhão, mas mais acima de todas as coisas, uma mesa de discussão, de descontração, quase um boteco, vamos dizer assim, que é um lugar onde a gente discute teologia, mas com uma pegada de boteco, com a leveza de um boteco. Teologia de boteco, onde existem divergências, mas a gente se respeita um ao outro. Nesse caso, uns aos outros. Você que já acompanhou a gente, sabe que nós já conversamos lá atrás sobre Deus ser um construto humano. A gente vai lembrar um pouquinho do que a gente quer dizer com isso. Depois nós falamos do por que o cristão ele se acha exclusivo, por que ele acha que ele é o detentor da verdade. E hoje a gente quer colocar mais uns caranguejos na piscina. A gente quer trazer a pergunta assim, a fé cristã, não é nem uma pergunta, tá? É um comentário. A fé cristã embasada em fatos sobrenaturais, porque toda a nossa fé é embasada em fatos sobrenaturais, e a tensão entre a racionalidade e a espiritualidade e práticas de diferentes tradições cristãs. Se toda a fé cristã ela é embasada no sobrenatural, a gente está falando de um Deus que interagiu com um homem, que colocou dentro de uma mulher a sua semente, que essa mulher ela teve um parto virginal, depois esse homem ele morreu por nós na cruz do Calvário e ele ressuscitou. Então foram tudo de sobrenatural. E será que dá para a gente trazer racionalidade para isso? Será que nós como cristãos podemos dizer, não, essa igreja ela é desta forma, mas ela não deveria ser dessa forma, e esta igreja aqui ela tem que se comportar desta forma, pensando do ponto de vista racional? Se a gente fala somente com teólogos, o negócio fica mais fácil, mas a gente gosta de colocar complicação, então a gente trouxe sempre aquele nosso amigo que hoje é um agnóstico e já era anteriormente um ateu, para conversar nessa mesa. Conversamos com ele, Guilherme Borelli, dando o seu olá para a galera, seu olá carinhoso de sempre. Olá a todos. Esse é o olá dele. Olá, como vocês estão, né? Se a gente falar assim, diga alô e diz um oi pra galera. Alô, oi. Eu gostaria de ter uma voz mais bonita para fazer uma voz de locutor de rádio. Olá a todos, mas não funciona. Hoje os caras têm voz bonita, eles não estão trabalhando mais em rádio, pelo menos eu acho que não, né? Os caras estão trabalhando com outras coisas, porque locutor de rádio, parece que são todos a mesma voz e a mesma vibe, né? Muito bem, estamos aqui diretamente, não sei o quê. Não tem aquela voz bonitona mais, né? Você pode mudar de país, inclusive, você vai sentir a mesma coisa, né? A mesma coisa. Guilherme Borelli, vou começar por ele primeiro. O pessoal já está vendo você, Boroto. Já estão me vendo já? Já estão vendo, mas peraí que eu já vou dar ênfase em você. Guilherme Borelli, só para que todo mundo fique na mesma página. Ele é biólogo, ele fez o mestrado em biologia, ele fez o doutorado, parou o doutorado dele, empresaria atualmente numa empresa ligada com a área de locação de equipamentos. É um empresário nato, já trabalhou, acho que 3 ou 4 empresas que você já empresariou, né? Tem várias startups que está correlacionado. Se identificava anteriormente como ateu, hoje é um agnóstico. A gente já conversou com vocês, inclusive, em outros episódios sobre isso. E quem está com a gente hoje, está vendo que é um pouco diferente. Apesar do cara ter barba e tudo mais, ele está um pouco diferente do Lucas Lisboa. Sim. Quem está com a gente hoje, o Lucas Lisboa volta também em outros momentos, quem está com a gente é o Bruno Boroto. Quem é você, Bruno Boroto? Beleza, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Porque depende muito do horário, você nunca sabe, né? Da rotina aí de cada um. Bom, eu estou aqui nessa missão árdua de substituir o Lisboa. Lisboa é um cara extremamente capacitado para essa temática que nós vamos abordar aqui. Eu sou formado em administração, com pós e mestrado também em administração de empresas. Trabalho numa instituição financeira há 20 anos, mas eu também tenho um pezinho na teologia. Se você não acompanhou ainda, tem no ObvioCast aí. Você pode rolar um pouquinho para baixo, né? Vai encontrar. Você vai encontrar ali a minha história. Pleiteei ali por um momento ingressar na vocação pastoral e por conta disso eu estudo os livros de teologia por 3, 4 anos no seminário Palavra da Vida e depois acabei também ingressando no mestrado do Palavra da Vida, o Seminário Bíblico Palavra da Vida, e também então eu tenho essa formação teológica e sou um curioso da teologia, leio, tento me inteirar e dialogar de uma forma bem aberta, não só com os livros, mas também nas mesas de boteco. Nas mesas de boteco, né? E é isso, então essa é a sua credencial. Minha credencial. Aqui. Não, e as coisas que fazem vocês,
principais credenciais que fazem com que vocês sejam aptos a estarem aqui é que vocês são gente boas, né? Então, sendo gente boa, já é legal, né? Já dá pé pra mesa do boteco. O Guilherme fez aquela cara assim... Você que tá dizendo, né? Mas é isso, sempre... Não é o que eu acho sobre mim mesmo, né? É o que as outras pessoas acham. Se vocês acham que eu sou legal, não tá bom, eu sou legal, né, cara? Aliás, a Bíblia fala em Provérbios, né? Não faça você elogio sobre você mesmo, deixe que os outros falem a seu respeito. Aí, tá vendo, Guilherme? Coisa boa? Aprende mais um. Já aprendeu mais um, já escreve dizendo, eu sou legal porque você falou que eu sou legal. Então, é isso aí. Queridos, a pegada é o seguinte, vamos lá. Eu vou tentar só lembrar o pessoal, muito rapidamente, sobre o que a gente já falou na entrada, que é assim, Boroto, você vai estar pegando o caminho rodando vamos já, lá. O carro está rodando. Nós falamos no primeiro episódio sobre Deus ser um construto humano, independente se Deus ele existe de fato, se apresentou ao ser humano, independente se ele se significou para o ser humano. Hoje em dia, você tem pessoas que têm a fé neste Deus cristão, diferente de uma outra pessoa que tem a fé nesse mesmo Deus cristão, porque eles têm backgrounds diferentes, eles têm variações de interpretações diferentes. Então, muitas vezes, essa forma de interpretar a Deus, de significar a Deus, torna esse camarada um construto, torna esse camarada... um construtor de Deus, ele construiu Deus na cabeça dele. Por isso que a gente chegou nessa conclusão que sim, Deus é um construto humano. Isso não significa dizer que Deus não existe. Nós cristãos cremos que ele existe sim, e que ele mostrou para nós quem ele é. E a teologia, como você mesmo estudou, ela é uma forma de nós identificarmos através daquilo que ele colocou nas nossas mãos quem ele é. É isso que a teologia propõe, uma das coisas, né? E a outra coisa que a gente conversou no segundo episódio, esse é o nosso terceiro, é o fato de que a igreja cristã ela é exclusivista, porque ela entende que ela está com a verdade, por ela entender que ela está com a verdade, ela muitas vezes porta-se de uma forma que a gente tentou não usar a palavra arrogante, mas acaba sendo na última linha arrogante. Aí o Gui até comentou que isso não é um privilégio dos cristãos, isso é um privilégio das pessoas, os seres humanos, o ser pecador, ele não usou essa palavra, mas eu estou utilizando, todos nós somos pecadores e todos nós temos a tendência de sermos arrogantes. Mas o que nós chegamos à conclusão é que para que você possa propor para uma pessoa que aquilo que você crê é verdade, você usa diversos recursos e diversas argumentações e no final das contas você vai para a última linha que é fé, porque você não consegue fechar todos os questionamentos que alguma pessoa possa propor a você, ainda que você tenha elementos comprobatórios com a história que você está dizendo ser apresentada. Mas ainda assim, você vai chegar na última linha e entra na fé. A gente até fez alguma comparação com outras religiões, falamos que pessoas morreram pelo cristianismo, isso é uma forma irrefutável, mas a gente colocou outras religiões que as pessoas morrem por elas também, então a gente conseguiu fazer um contraponto em relação a isso. Que, novamente, a gente diz para todos os nossos espectadores que a gente crê, nós somos cristãos, mas a gente está na teologia de boteco e a forma que é um modo de a gente enxergar que nós devemos nos portar com base nas nossas convicções, mas entendendo que as nossas convicções não são cientificamente capazes de comprovar todas as dúvidas que as pessoas vão propor. Estou certo na palavra científica aí? Não, você falou comprobatória, eu trocaria por evidência. Evidências. Mas dentro da ciência, como a gente discutiu, não tem como provar nada, apenas desprovar coisas, que é o método científico. Então, não dá para desprovar algo que não existe. Então, por lógica, não tem como Deus ser desprovado. Uhum. Né? Então, nesse sentido, sim, faz todo sentido. Eu às vezes fico com um pouco de preocupação se uma pessoa que está assistindo a gente aqui, que não é aquele cara cerebral, aquele cara de grande conhecimento acadêmico, se ele consegue entender o que você está querendo me dizer. Tenta dizer o que você falou para uma criança de 5 anos de idade. Vamos lá. Todos nós temos sentidos, okay. Certo? E o empirismo, que é parte, mas não todo o método científico, ele depende dos nossos sentidos. Então, para a gente conseguir medir alguma coisa ou dizer que ela está lá, a gente faz isso através dos nossos sentidos, certo? Ok. Quais são? Visão ou audição e assim por diante. Você tem medições possíveis para cada um desses sentidos. Para você cientificamente tratar um assunto, você precisa de alguns elementos. Então, uma das coisas eu preciso ter reprodutibilidade. O que é isso? Toda vez que eu fizer determinada coisa,
uma outra coisa vai acontecer. Então, toda vez que eu pegar esse copo cheio de água e virar, a água vai cair. Né? Se em algum momento eu fizer isso e a água não cair, eu estou desprovando que a minha teoria ali está correta. E aí a gente vai falar, por exemplo, do Newton com a gravidade, a maçã, etc. Tem outros fundamentos da ciência que são importantes. Outro é a racionalidade. Então, não basta só eu poder identificar a partir dos sentidos, que seria o empirismo. Então, eu estou vendo, eu estou sentindo, mas eu preciso também propor coisas que são testáveis de forma a futuro. Então, como eu disse, o copo de água é um exemplo ótimo. Se eu fizer 100 vezes, eu só fiz uma aqui na sua frente, e empiricamente eu te mostrei que a água vai cair. Mas eu posso criar uma teoria que a partir de um momento, se eu fizer 100 vezes da mesma forma, vai acontecer 100 vezes a mesma coisa. Isso é a reprodutibilidade. Né? Okay. Então, quando a gente fala de coisas sobrenaturais, por exemplo, Deus é sobrenatural. O construto ou a entidade, Deus, ela é sobrenatural. Ela não está dentro do nosso campo físico. Então, não tem como eu testar. Né? E aí eu não consigo desprovar, porque se eu não posso testar, não tem como cientificamente refutar aquela ideia, ou seja, dizer que aquilo não é real. Então, eu não sei se isso serve para uma pessoa de 5 anos, mas de um jeito mais palpável, fácil, seria isso. Você fez cara de que queria falar alguma coisa. Pode reagir já? Pode, óbvio. Você sabe que aqui, você já está comentando um negócio. Não é ponto e contraponto, crentes contra não crentes. A pegada é cada um colocar o seu ponto de vista. Faz uma thumb assim. Tipo, lutando. Eu com essa cara de mal. Você tem uma cara de os dois, né? Os dois bem agressivos no falar, né? Não, deixa eu reagir primeiro ao que ele falou com relação a... Eu entendo essa questão do método científico. Aliás, a teologia, ela se baseia também numa estrutura científica para você fazer valer a teologia. Sim. Aliás, a base da teologia, se você coloca numa pirâmide, é epistemologia. Como que eu sei o que eu sei? Depois você parte para a teologia própria, depois você parte para a bibliologia, você vai parte para a cristologia, você vai construindo essa pirâmide sem a qual as bases iniciais, se você tirar elas, você cai a última, por exemplo, que é escatologia, vamos colocar aqui, ou angiologia. Você pode colocar uma das duas como a última. Escatologia é o fim das coisas. Daquilo que eu invento, né? Não. Isso é uma brincadeira que eu faço, porque tem tanta coisa de escatologia, né? Mas você não brincadeira, gente. Mas você não consegue estudar escatologia se você não tiver uma boa teologia própria, que é o estudo de quem Deus é. Que talvez seja um mote geral sempre é esse, né? Uma coisa que o Guilherme colocou aqui, que acho que vale a pena reagir, é isso, assim. Eu não consigo provar Deus porque ele entra no âmbito da fé, algo... Só que aí, o que os cristãos, e aí eu me incluo como um cristão reformado, que tem essa base, a Bíblia como doutrina e como regra de fé, eu entendo que Deus, ele se fez, sim, físico. Porque quando a gente fala de Deus, nós não podemos esquecer que Deus é uma trindade. É o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Filho, ele se fez carne e habitou entre nós. É isso que o João vai dizer. Então, no princípio era o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. João 1:1. À medida que ele se faz presente, se faz carne, ele entra no mundo físico. Deus entra no mundo físico, ele se prova como parte integral disso aí. Então, ele se provou como a ideia do copo de água. Ele está aqui. Então, ele é presente. E ele sofreu o que sofreu. Então, você tem estudo da cristologia que mostra que Jesus como homem teve fome, dormiu, chorou. Todos os espectros humanos dos sentidos, né? De visão, audição, tato. E ele morreu. Então, ele faz parte desse campo físico. E ele é Deus. Ele é 100% Deus, 100% homem, que é o que os concílios todos provam, e a Bíblia prova, e os concílios trouxeram isso para o dia de hoje, para a fé reformada. Então, quando a gente fala disso, reagindo inicialmente à fala dele, é isso. Assim, você traz a comprovação de quem Deus é pela comprovação histórica de que existia um Deus homem. Então, ao provar que existia um Deus homem, você prova que existe Deus. Mas como provar que era Deus? Aí que entra talvez o que é o tema hoje, né? Que a gente não chegou ainda, só está uma introdução, né? Que é a questão dos milagres, dos sinais que ele realizou. Sim. Então, ok, a gente vai falar. Posso incluir algumas coisas que são legais? Porque tem elementos que ele traz que são muito legais. Por exemplo, ciência, um dos pilares da ciência também é essa construção gradativa, né? Então, existe uma base que depois é melhorada, as teorias vão vindo e vão mudando. Então, mas uma coisa que as pessoas têm que ter em mente em casa também não é porque é ciência que está certo. Ao contrário, a ciência se propõe a se refutar o tempo todo. Sim. E também não é porque não é ciência
que está errado. Essa é uma outra coisa que eu vejo muita gente se pegando. Porque não é científico, está errado. Várias vezes eu falo, não, mas isso não é ciência. Aí a pessoa se morde. Não, mas como não? Não, tem coisas que não são científicas e estão corretas. Né? Mas você consegue dar um exemplo? Não, o empirismo é um pedaço da ciência. Então, uma observação de evento único, por exemplo, se tiver alguém que pode garantir que Jesus existiu, essa pessoa observou Jesus, é um empirismo. Só que isso não é científico. Por quê? Porque eu não posso testar. Você não pode colocar isso à Eu prova não tenho novamente. hoje, na minha mão, um jeito de voltar no tempo e observar. Então, não tem, nesse momento, uma forma de criar um experimento que comprove cientificamente. E, de novo, eu não gosto da palavra comprovar, porque ciência trabalha refutando. O que trabalha comprovando é pseudociência. Né? Mas, enfim. Então, de novo, tem elementos de ciência por trás da teologia, mas ela não se fecha em ciência pelo simples fato de que não tem como ter experimentação. É um dos motivos. Então, não dá para experimentar né? Como faria um experimento para provar que Jesus existiu? Ou como eu faria um experimento para refutar a existência de Jesus? Então, a gente tem evidências físicas Isso, e legal. Até que alguém venha e diga, não, isso aqui é uma invenção e eu consigo mostrar que quem escreveu foi Não foi quem João, disseram, tá. Né? E aí... Então, o que é interessante é assim, a gente está só no disclaimer daquilo que a gente vai entrar ainda, mas é legal porque a gente está fazendo uma ponte entre o que a gente já conversou e do que a gente vai conversar agora. Existem alguns historiadores que tentaram refutar, inclusive, questões bíblicas, pelo menos é o que chegou até mim, até alguns livros que a gente já leu, que mostram que existe toda a evidência com base naquilo que era possível na época, né? Mostrando que aquelas ocorrências de fato aconteceram. Isto não é científico, no entanto, é uma questão usando o termo comprobatório, seria comprobatório a palavra? Eu acho que é evidência mesmo. É evidência? Eu acho que você está colocando assim, a gente já pode remeter... A nossa discussão aqui, ela não é agora. Sim. Vai me falhar aqui o ano, se eu falar 321 depois de Cristo, pode ser que esteja errado ali, mas o primeiro concílio de Nicéia, quando aconteceu, a grande questão, a grande disputa teológica para Constantino convocar o concílio foi que Alexandre, que era o bispo, ele tinha uma divergência com Ário, que era um outro bispo. E aí a disputa do arianismo, não, por favor, né, você que todo mundo entende, não é arianismo da Segunda Guerra Mundial, de Hitler, não é isso. É arianismo porque o cara se chamava Ário. E não é o Ariano Suassuna. Não é auto da compadecida. Mas a disputa ali de Ariano e Alexandre, o concílio de Nicéia, desculpa, não é Alexandre. Alexandre é o imperador, né? Não. Ariano. Constantino, desculpa. Isso, Alexandre e Ariano estavam discutindo, Ário, não é Ariano, Ário. Eles estavam discutindo o quê? Se Jesus era Deus ou não. Para Ário, Jesus não era Deus. Então ele não era 100% Deus, 100% homem. Então essa discussão que a gente está tendo aqui, já houve e vai acontecendo. Já foi, aspas, comprovado ao longo da história. Isso, e aí o vencedor... Quando eu falo comprovado, o Guilherme faz até assim, né? Mas o vencedor ali do concílio, né, desse concílio foi que não. Então Alexandre é o vencedor como bispo, 100% Deus, 100% homem, Ário é um herege, está afastado. E assim, a discussão teológica ela sempre vai progredindo, como o Guilherme falou, vai colocando tijolinhos. Nessa época, você ainda não tem todo o compêndio dos livros, só tem o Antigo Testamento, que é a Bíblia judaica, mas você não tem o Novo Testamento ainda. Olha, essa aqui é a palavra de Deus, é a doutrina, entendeu? Então, você vai tendo esses concílios, essas discussões teológicas. E hoje em dia, as pessoas continuam discutindo teologicamente, continuam discutindo em termos de ciência, para tentar achar um bem comum, mas não responde os anseios, que aliás é a primeira reação que eu queria fazer, dos anseios, você falou dos anseios do ser humano, né? Se fosse assim, cada um tem os anseios. Como você dialoga com uma sociedade plural, com cosmovisões, né, diversas? 7 bilhões de pessoas, 7 bilhões de cosmovisões. Você vai encaixar um Deus que é um construto humano, que nem você falou, de mais fortemente há 2 séculos, 2.000 anos atrás. Tipo, você vai encaixar isso na mente de alguém dos dias de hoje. Como é que você faz isso, né? O Guilherme, teve uma coisa que a gente falou uma vez, o Lisboa estava presente, e aí a gente acabou... Não, acho que a gente falou fora da gravação,
que existe um termo, uma terminologia que os seminários teológicos usam muito, que a teologia era a rainha de todas a princesa das ciências, alguma coisa assim. Você lembra disso? Você já ouviu essa expressão? Já, é bem comum essa expressão. O que nós falamos dentro desses seminários teológicos? E aí vai fazer sentido ou não vai fazer sentido para você, pode ser que seja verdade e para nós e que se fale, não, nunca ouvi falar sobre isso. Como 2000 anos atrás esse evento aconteceu, né? Ou pelo menos acredita-se que ele tenha acontecido, que a gente está na teologia de boteco, a gente não está provando nada, e mudou toda a história humana, o que virou hoje as nossas universidades, o que virou as nossas faculdades, o que virou os nossos centros de ensino, lá atrás, na verdade, eles não existiam, né? Eles foram sendo construídos. Mas as pessoas elas se reuniam principalmente porque havia um mantenedor que era um mantenedor religioso. O mecena. Mecena. E aí o que acabava acontecendo é que as outras ciências, as outras... A palavra não seja ciência, talvez... Os outros estudos, né? Isso, os outros estudos, eles aconteciam, mas sempre vinculado com isso. Então, assim, o que a gente sempre fala? Que o cristianismo foi escrutinado, né? Ele foi realmente assim visceralmente exposto por diversas pessoas, foi colocado à prova por diversas pessoas. Então, assim, em diversos tipos de análise, ele conseguiu passar com louvor, dentro das suas limitações, que a gente sabe que são tem coisas que são não se consegue comprovar, como você mesmo disse. E aí por isso que a gente fala muito isso. Isso faz sentido? Acho que a gente falou isso no ar, inclusive. Foi no ar? Porque me lembro de ter comentado que é uma visão um pouco ocidentalizada da história. Quando a gente fala da parte oriental, por exemplo, a gente vai pensar na matemática. Eu até cheguei a falar isso, que os números arábicos, etc. Me lembro. Né? Se você for pensar em ciência, depende dessa parte do racionalismo que leva lógica, mas também leva número. E, então, eu não poderia ter ciência antes da construção dos números. Né? Então, e isso é uma invenção, vamos chamar assim, uma descoberta, que depende, os matemáticos aí brigam comigo, oriental. Né? Então, quando a gente está falando da história dos mecenas, eu entendo todo o papel cultural e até, né, de comunidade da parte ocidental que a igreja proporcionou, por bem e por mal. Né? Tanto que boa parte da Idade Média lá foi entendida como Idade das Trevas, porque se teve o oposto, né? Um retrocesso, ou até um freio da ciência. Mas, pensando em discussões amplas, eu entendo essa lógica de que a teologia pode até ser fundamental para a construção de novos estudos, mas ela também deriva de filosofia, por exemplo, que é mais antiga que ela. Então, talvez seja pretensioso, mas é algo que eu ouvi a primeira vez semana passada, mas é algo que eu entendo o papel que teve na história, não tem como negar isso. Mas você entendeu que o ponto mais importante não é nem dizer que ela é a princesa de todas as ciências ou de todos os conhecimentos, mas principalmente o fato de ela ter sido exposta e ela ter sido combatida e ter sido colocada à prova. É isso que talvez seja mais legal. Você falou que você usou uma outra expressão. Escrutinada? Não, escrutinada, e ela se provou, ficou de pé. Eu acho que ela sobreviveu. É isso, ela sobreviveu. Ela sobreviveu. Se a gente parar para pensar, todas as religiões atuais foram escrutinadas. E, por exemplo, o judaísmo é uma religião escrutinada há bastante tempo. E eles também têm evidências comprobatórias, aí do ponto de vista não científico, que mostram que funciona para eles. Os islâmicos também foram escrutinados por longos períodos. Então, de novo, aí a gente vai voltar na exclusividade. Né? Na linha final, quando a gente vai para esses escrutínios, a gente acaba caindo em coisas que são sobrenaturais. A gente vai falar provavelmente de milagres e outras coisas. Então, é aí que, de novo, não quer dizer que porque não é ciência não está certo. Mas como você explicaria para alguém que segue o Islã, por exemplo, que o escrutínio da religião cristã, seja ela católica, seja ela as vertentes que derivam a partir daí, o
o escrutínio dessas religiões ele é melhor ou mais bem feito do que o escrutínio feito na religião islâmica. Né? É uma deixa incrível para a gente conversar num próximo episódio. Sim, a gente tem aqui conteúdo para um próximo episódio, porque aí entra um pouquinho, até só para a gente não matar esse assunto, mas deixar ele no ar para o próximo. Eu acho que funciona um pouco sobre desenhos de estudos científicos. Existem desenhos e desenhos, existem formas e formas de você comprovar alguma coisa cientificamente. Então, assim, para a gente poder comparar o cristianismo com o islamismo, com o hinduísmo, a gente precisaria colocar um pouco desses desenhos ao qual as religiões foram expostas. Eu estou fazendo só um paralelismo. E isso daqui já fica uma deixa para a gente conversar no próximo bloco, tá? Eu vou aproveitar até porque senão a gente vai ficar no disclaimer e é gostoso, né? A ideia é que, assim, amendoinzinho que ninguém comeu, que cai entre nós, só tem um pouquinho hoje aqui, né? E a gente quer conversar. Vou entrar no assunto. Fala, você tá com cara de que falar. Não, foi uma boa introdução de meia hora. Meia hora a introdução. Mas, cara, assim, na real, a gente não tem que seguir tudo isso daqui. Chegou no final, a gente vai pro próximo episódio e vamos na boa. E eu tô super curioso, porque eu tenho... Você tem elementos. Muita coisa para discutir sobre isso. Então, acho que vocês também. É aí que tá. Você tem muita ferramenta para isso daí. Eu sei disso, porque eu já conversei com o Guilherme em diversos momentos. E o que acaba acontecendo é que, assim, na minha cabeça, ainda estou ligado no assunto anterior, tá? Nós temos condições de conversar numa mesa assim e trazer muito elemento, muita ferramenta para dizer, cara, não dá para dizer que A e B são comparáveis porque a gente tem isso. E B só tem isso. Entendeu? A gente vai meio que fazer isso. Mas para isso precisa de todo um preparo e um tempo para isso. Fica aqui, ó. Você está vendo a gente? Pode ficar que a gente vai trazer essa conversa. E assim, sem nenhuma animosidade, sem nenhum nós ganhamos, ele perdeu. Pelo contrário, se o Guilherme conseguir trazer elementos para a gente, para refutar o que a gente entende, cara, que lindo. A gente está fazendo a construção da nossa racionalidade. Isso não vai, de modo algum, tirar a nossa fé, nada disso. Porque se a nossa fé é tão frágil ao ponto de repente, em qualquer conversa, a gente falar, não, então, não acredito em Deus. Então tudo é uma mentira. Eu perdi 30 e poucos anos da minha vida. Oh, meu Deus. Vamos lá. Existe um trecho das Escrituras, Guilherme, que está lá no livro de Romanos. Paulo escreveu esse livro e escreveu para os romanos, o pessoal que estava em Roma. E aí colocaram esse trecho aqui no capítulo 12, versículo 1. Eu estou comentando com você isso, mas especificamente é mais para o nosso amigo teólogo, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E muitas igrejas, elas têm o hábito de dizer que nós devemos... Eles entendem todo o restante desse aqui, mas eu estou dando a ênfase para o culto racional especificamente. Todas as outras coisas, em outros momentos, poderia conversar. Mas o culto racional, muitas igrejas colocam assim, não, eu tenho que ter uma fé racional, eu tenho que me portar de um modo racional. E isso acaba sendo extrapolado para até a liturgia, a forma como eu adoro a Deus, a forma como eu me porto na igreja, até a musicalidade, se ela é uma musicalidade que ela tem a intenção de emocionar ou não emocionar, se é estimulado que você tenha a emoção mais forte do que a razão. Só para você poder colocar... Só para nós colocarmos todo mundo na mesma página, você que está assistindo a gente também, você vai numa determinada igreja onde o pastor está trazendo a palavra para a lição e tem uma pessoa tocando um teclado, tá? E aí as músicas, elas são aquela música de fundo que vai trazendo o que as pessoas dizem assim, traz um quebrantamento, traz um mover. E aí quando existe o momento da canção, são músicas que elas têm pouca densidade de conhecimento, é uma música muito mais rasa, muito menos profunda, e que elas são muito repetidas, e elas geralmente, você muda de uma música para outra, e você percebe que a harmonia da música, ela quase que continua igual, então você consegue tocar 30 minutos, mais ou menos, da mesma harmonia. E isso é levado às pessoas, para muitas pessoas que pensam que o culto tem que ser racional, como se fosse uma catarse. As pessoas, elas são conduzidas para poder se quebrantar, chorar, sentir a Deus e tudo mais. Ao ponto de que tem algumas pessoas que dizem que vão num show, que não tem nada a ver com o cristianismo, e o cara, de repente, ele faz um determinado riff, e alguém diz assim, cara, eu senti a presença de Deus aqui. Mas é porque tem vinculação com a harmonia musical, com aquilo que acabou fazendo uma
uma ligação neural, cerebral, sei lá eu qual que é a expressão que a gente pode utilizar. Mais ou menos nesse mundo é que a gente tem as igrejas que são as igrejas que são menos dadas ao emocional e igrejas que são mais dadas ao emocional. E a ideia é a gente conversar sobre isso. Pô, se toda a nossa base de fé ela é embasada no sobrenatural, por que é que a gente tem que viver uma vida hoje embasada no racional? E aí é trazer a conversa aqui para que o Boroto, ele faça os pensamentos, ele elabore os pensamentos, e você faça a contraposição disso também, porque até para a gente poder harmonizar isso, entendeu? É mais ou menos aí. Hoje quem vai apanhar um pouco mais é o Boroto. Geralmente quem apanha mais geralmente é o ateu, né? O ateu, o agnóstico é o que o cara geralmente fala, mas aí fica difícil, porque eu preciso provar uma coisa que não existe, né? Então, fica para você. Boroto, calma aí, vou passar para você. Já ia falar. A ideia de que a fé cristã se apoia em eventos sobrenaturais, como a ressurreição, os milagres de Jesus e as manifestações espirituais descritas na Bíblia, e a explicação do conceito culto racional em Romanos 12:1, um chamado para adorar a Deus com entendimento e compromisso integral, não apenas emocional. E aí, como é que a gente faz isso? Deixa eu só... Você fez uma digressão boa em relação a esse tema aí, com relação à liturgia. Tá. Porque o que Paulo está falando aqui não é de liturgia de culto. Ainda que tenha a palavra culto, tem a palavra razão, tem a palavra Deus no mesmo bojo de versículo, de trecho escriturístico, ele não está falando de liturgia de culto. Certo. Liturgia de culto, né, para quem nunca participou, é isso que o Rony falou. Você tem uma sequência que espera-se lógica, musicalmente, de fala, de apresentações, etc., que faz sentido para um culto público. O culto público de uma igreja. Você vai lá e você vai ver, e ali o que você está vendo ali é uma liturgia, é um roteiro. O cara roteirizou aquele culto. Dentro desse roteiro, por exemplo, se você for numa igreja católica, existe um roteiro. Quem é católico há muito mais tempo sabe, ele vai fazer uma leitura de um texto, ele vai fazer as orações, o texto, etc. Eu não sei a sequência exatamente, mas ele tem uma liturgia muito clara ali. Essa liturgia, ela depende da... Responsiva? Não, ela depende da paróquia, etc., mas ela vai seguir uma liturgia ali, um roteiro. As igrejas evangélicas também fazem isso. A digressão que você fez é boa porque, assim, isso é resposta da crença das pessoas naquele local. Ok. Então, se eu creio que a música me leva para mais próximo de Deus, ela é usada no culto público, porque a música ela me aproxima de Deus. A música ela pode trazer o quê? Ela pode trazer elementos de teologia na música. Aliás, muitos cristãos eles aprendem teologia pelas músicas. E a música pode ser boa ou ruim. Aí eu teria que falar com o Rodolfo para ver o que é uma boa música, uma boa escrita teológica de música. Agora, o que Paulo está falando aqui vai muito além, porque o culto para Deus ele é uma entrega completa e restrita de quem eu sou. Eu não vou para o domingo para chegar lá e lá eu cultuar a Deus. Não, eu cultuei a Deus durante toda a minha semana e no domingo, que aí todo mundo sabe que são domingo, né? Mas pode ser outro dia também. O culto público eu vou só entregar parte do meu culto que é racional, que ele é vivo, ele é santo é separado e ele é agradável a Deus. Então você tem essa visão de que o culto ele não é o culto público, ele é uma expressão pública de uma fé privada. Quando a fé ela é privada, ela tem que ser separada, ela tem que ser sacrificial, ela tem que ser agradável ao Deus que eu sirvo. É isso que Paulo está falando aqui. Então, essa é a tônica que ele quer dar para os romanos. Né? Ele fala assim, olha, vocês têm que fazer esse tipo de culto. Tanto que, se você pensar novamente, comparando liturgia, então espero que as pessoas estejam me acompanhando aqui para não ficar confuso. Liturgia, que é o roteiro, fé privada e fé pública, você tem que pensar que Paulo vivia num momento em que não tinha grandes catedrais. Isso vai acontecer pós-Constantino. Grandes templos, etc. Ou parede preta, que é hoje, etc. Não, você tinha ali pessoas que se reuniam em casas, que remete muito mais a Atos 2:42, de que eles viviam na comunhão do pão, repartiam pão, doutrina dos apóstolos, as orações. É uma coisa muito mais caseira. Se assemelha muito hoje a uma conversa, assim, e não era gigantesco o público. Você tinha pessoas, 10 pessoas, 5 pessoas se reuniam.
se reuniam e ali, ó, o que nós vamos conversar aqui? Vamos falar sobre esse texto, vamos orar, vamos pedir, etc. Isso também fazia parte dessa expressão. Então, Paulo está trazendo isso. Tragam isso para o contexto público, mas de uma fé vivida na vida privada, de forma agradável a Deus. Mas você entende que existem algumas igrejas que acabam interpretando esse texto exatamente da forma diferente de que você acabou de explanar? Para trazer de uma forma mais racional, Isso, você diz? que é um Mas eu não acho ruim. Você tem que trazer uma racionalidade. Tem igrejas hoje que... eu estava até discutindo isso com um amigo recentemente. Ele vem de um contexto de igreja assim, aí a gente não entrou nem nas vertentes de igreja, que é pós 1517, né? Lutero, assim, abriu a porteira para todo mundo achar o seu jeito de fazer igreja. Mas esse amigo vem de um contexto de igreja que ele tem esse negócio que você falou do mover. Eu senti aqui. E aí cada um fala a hora que quer falar. E se você falar para esse cara, o cara vai pegar um texto bíblico e falar assim, não, mas aqui está dizendo que eu tenho que falar, eu tenho que... Um se cala, o outro fala. O outro fala, um traz profecia, o outro traz revelação. E aí fica uma bagunça, ninguém entende nada. Você saiu de lá como? Você saiu certo de que você apresentou um culto racional a Deus ou você recebeu algumas coisas, algumas informações truncadas e tudo bem? Então, você vai ter todo tipo de igreja. Você vai ter uma igreja mais tradicional, batista, presbiteriana, as igrejas reformadas, por assim dizer. Você vai ter igrejas pentecostais. Aí você tem agora o advento das igrejas neopentecostais, que vai além. E você pode ter uma pluralidade de expressões de liturgia. Mas o que Paulo está falando, Paulo vai para a raiz. O que você está apresentando nesse culto público? Você chegar lá, é o que a gente sempre brinca de igreja, assim, né? O filho chega para a mãe e fala assim, mãe, eu queria morar na igreja. É mesmo, filho? Nossa, que espiritual você é. Por quê? Não, porque aqui o papai não grita com ninguém, aqui a mamãe não bate, sabe? Todo mundo aqui sorri. Cara, o cara passa a semana inteira com a vida tranqueira, sem nada agradável a Deus, e chega na igreja, levanta a mão. Então, Paulo está falando, está errado, não é isso que ele está falando aqui, né? Gui, você acredita que essas diferenças que a gente tem, elas são tentativa de explicar e validar a fé? Não me parece, como alguém de fora, que existir essa divergência é uma tentativa de explicar, né? Eu acho que não, acho que são formas de interpretar, e eu vejo isso, cada congregação, cada igreja, mesmo dentro de uma mesma fé, né, só que com as suas variedades de interpretação, entende os textos de formas diferentes. Eu acho que isso é um fator humano, né? Não vejo como uma tentativa de mostrar que a fé está certa ou está errada, nada disso. Eu só acho que é uma questão de interpretação humana. Não queria deixar de comentar, do ponto de vista biológico da liturgia e da construção dessas comunhões em ambientes religiosos, ela é muito interessante, do ponto de vista biológico. E aí, cada um vai interpretar se são só eventos físicos, humanos ou paranormais. E não estou aqui para falar sobre isso, mas existe um entendimento biológico de que as construções... Eu vou pegar o caso dos católicos, que tem alguns elementos que eu vou usar para explicar, mas isso pode ser transposto para todos. Então, você vai para uma igreja... que tem vitrais, que é muito comum. Isso lembra que somos seres de sentidos, né? Então a gente percebe o mundo pelos sentidos. Então a iluminação, quando passa pelos vitrais, ela emite cor, e aí isso ativa regiões do cérebro. O terço, que é usado lá, rosário, tem bolinhas maiores e menores. A gente tem nas pontas dos dedos neurônios terminais que sentem e que conforme você ativa eles com mais ou menos pressão, seu cérebro libera dopamina ou outros hormônios que vão mudando o seu estado. Então, existe ali um estado quase de transe em alguns momentos durante a liturgia, né, a oração, etc. Os cheiros, as velas são aromáticas, tudo, a música, a musicalidade também interfere nas ondas cerebrais. Tudo isso coloca o fiel num estado contemplativo e de quase transe. Biologicamente falando, se a gente for olhar as ondas cerebrais, em alguns casos a pessoa chega a entrar em transe. Isso explica muito do porquê que a pessoa se sente acolhida e sente a presença de Deus.
Se é a presença de Deus ou não é o ponto, de novo. Mas biologicamente tem muita explicação e é muito legal isso. Então, essas liturgias são pensadas, ao meu ver, para gerar isso. Aí, se eles conheciam isso 2000 anos atrás, não. Mas de forma empírica, eles foram construindo isso. E hoje a gente olha para isso e consegue explicar. Mas não quer dizer que... Seja certo ou errado. Não entraria no certo ou errado. Não quer dizer que intencional. não foi pensada. Sim, elas são intencionais, mas a partir de eventos aprendidos ao longo da história. Então, muito legal essa parte de falar da comunhão, né? Da vida pública. E aí, quando eu observo o comentário feito anteriormente sobre a pessoa ir para um lugar e se portar de forma diferente que ela se porta em casa, de novo, não é uma questão de religião na minha visão, né? A gente pode ver nosso Congresso e pode ver nosso Senado e a gente vai ter um exemplo razoável disso, né? De pessoas que se portam publicamente de uma forma e na vida privada talvez façam o exato oposto do que elas estão pregando lá. Eu vi um ditado que falava: os homens e as baratas só se conhecem com luz apagada. Né? Quando você não está vendo nada, aí você conhece os homens e as baratas. Só uma coisa rapidinho, pode porque ele falou da questão e eu concordo com isso, essa questão de você estar num momento público, né, e com pessoas, isso te leva para aquela experiência, te conduz para aquela experiência. Cara, vai no Lollapalooza. Eu não gosto de música Lollapalooza eletrônica, não sei, vai. Você que variado. Agora tem tudo. No Rock in Rio agora tem tudo. Meu filho. No Rock in Rio tem mas assim, vai num evento dessa magnitude, mesmo não gostando, ao estar lá, o seu corpo vai vibrar com aquilo. Você vai entrar numa hora e você vai assim, cara, já estou aqui, se aqui estou, que aqui esteja, né? O ser humano é um ser gregário. Ele precisa de estar... ele se reconhece no próximo. Quando você vê o próximo exercitando a fé dele, aí voltando para a fé agora, não Lollapalooza mais, mas exercitando a fé dele, e você fala, poxa, isso tem um sentido para mim, ainda que primal, e ainda que eu não saiba a racionalidade dele, eu vou fazer isso também. Então é muito comum, e aí eu venho de contexto de igreja novamente mais tradicional, que as pessoas, mesmo que elas cheguem nessa igreja, por uma questão de viagem, o cara assim, eu vim de uma outra cidade em que eu participava de uma igreja pentecostal. E ela era muito mais avivada, com músicas, etc, e pulos, etc. O cara chega nessa realidade de uma igreja reformada, presbiteriana, batista, mais quadradinha. Nos primeiros cultos, o cara vai estar pulando. Com o passar do tempo, quase que uma curva de Gauss, assim, né? O cara ele vai entrar no modo padrão. Porque ele vai se amoldando a comunidade que ele está inserido. Isso é muito normal do ser humano. Isso tem estudos comportamentais. Estudos comportamentais. É biológico e sociológico. E a gente vai falar de como esses espaços se transformam em ferramentas até perigosas, dependendo do que você está conduzindo. Sim, porque muito perigoso. Esse sentimento biológico de pertencimento, até subconsciente, leva as pessoas no comportamento de manada que pode virar perigoso. Guilherme, só para colocar o assunto na mesa, mas assim, a gente nem vai conseguir trabalhar ele porque é muito complexo. Hoje existem umas pessoas que falam sobre paternidade espiritual. O Boroto já deve ter ouvido falar sobre isso também. Estou fora disso aí. Mas você já ouviu falar já sobre ouvi isso? São alguns pastores que... Primeiro que já apareceu já nos últimos 30, 40 anos no Brasil uma terminologia que ela não era comum ao povo cristão, que eram apóstolos, né? Que já foi muito mal vista durante muito tempo, por alguns ainda continua sendo muito mal vista, por outros já estão sendo aceita. E agora, dentro dessas igrejas, que a grande maioria delas são apostólicas, assim, não necessariamente ou não obrigatoriamente, mas também tem os pais da fé. Essa pessoa ela acaba exercendo uma autoridade sobre os seus fiéis de controle mesmo. Então, quando você começa a perceber que existe uma pessoa controlando um grupo de outras pessoas, se essa pessoa ela tiver mal intencionada, cara, temos Jim Jones na área fácil, né? Pode acontecer muitas coisas aí, né? Você lembrou bem o nome do cara. Agora, uma coisa que o Guilherme falou, não sei se estava gravando ou não, a gente bateu um papo aqui, todo mundo sabe que a gente conversa um pouquinho antes, né? Ah, não. Não. Ele comentou assim, isso não é um privilégio ou uma negativa só de igreja. Sim, só de igreja. Geral, é o ser humano que é um ser gregário e se reúne, né? Sim. Então você vai ter esse rapaz que você citou, que foi aquele que levou todo mundo para morrer na ilha, né? Jim Jones e tal. Sim. E você tem outros. Você tem N outros caras que fizeram um monte de coisa em diversas outras religiões. Mas aí a gente está falando sobre indução de pessoas, persuasão humana, utilização de técnicas. A gente sai da religião e entra na seita.
Entra na seita. É. Mas cara, cada coisa que a gente puxa aqui, cada pena que a gente puxa, Só vira uma galinha. galinha. Porque assim, a própria igreja cristã evangélica, você que está me assistindo agora, você vai ficar de cabelo em pé não, né? Em pé. É uma seita. Se você for pegar e contextualizar ela do ponto de vista de que ela saiu de uma igreja que era uma igreja primeira, ela, para muitas pessoas, ela é uma seita. Você já ouviu isso já sobre a gente? Para muitas pessoas, eu discordo dessas pessoas, porque eu tenho ainda como é que fala? A prerrogativa de discordar, né? Claro. Mas eu discordo dessa ideia da igreja evangélica como seita, Uhum. mas é outra história. É discussão outra, mas Outra tem discussão. muita gente que Sim. discute isso. Tem muita gente. Olha, galera, a gente já conversou bastante, andamos um pouquinho e vamos continuar. Olha só. Explicação do conceito de culto racional de Romanos 12:1, um chamado à adoração a Deus com entendimento e compromisso integral e não emocional. Você já falou um pouco sobre isso, então não vem ao caso. Reflexão inicial para o ateu sobre a dificuldade de conciliar o que é tangível e racional com o que é profundamente espiritual e experiencial. Ainda bem que é para ele a pergunta. Não, Eu entendi. Não é nem uma pergunta, né? O que é experiencial. É uma reflexão inicial sobre a dificuldade de conciliar o que é tangível e racional com o que é profundamente espiritual e experiencial. Não, é o que eu acho que eu comentei sobre a ciência, né? Se a gente for falar de o que é experiencial, não está no campo da ciência, porque o que eu sinto não é reprodutível, não vou estar na mesma situação duas vezes. Não é experimental, não existe como eu firmar uma pessoa, uma situação que ela sempre esteja da mesma forma e eu submetendo ela do mesmo estímulo, eu comprove isso. Então, o que é experiencial é único. O que é único não é científico, não tem como comprovar. Então, eu não acho que não dá para trazer racionalidade ou lógica nisso, mas eu não vejo como comprovação poderia entrar do ponto de vista científico. A gente pode debater filosoficamente, a gente pode debater teologicamente e chegar a conclusões, e tá tudo bem. Mas do ponto de vista científico, não. Então, o que não quer dizer que exista um antirracionalismo. Uhum. Pode haver ou não. Isso é importante. Ô Gui, você entende que nós, como cristãos, sejamos evangélicos ou sejamos católicos, e quando por evangélicos a gente tem diversas divisões aí, tá? Nós acreditamos na nossa fé e a nossa fé ela está muito embasada no sobrenatural. Ou tá toda ela embasada no sobrenatural. Tem muita coisa que não, que está muito ligada naquilo que a gente conversou agora há pouco, o Bruto falou, sobre evidências históricas e tudo mais, mas os pilares foram construídos sobre uma questão sobrenatural. Quando você vê a gente hoje conversando, por exemplo, com um teólogo, um estudioso disso, ou quando você nos vê conversando, falando de que a nossa fé ela é uma fé que é defensável, mas aí a gente volta para o capítulo anterior, que ela é defensável até certo ponto e que até a hora que ela chega na fé. Como é que você enxerga isso? É meio redundante da nossa parte a gente tentar colocar comprovação para uma coisa não comprovável? Como é que funciona isso? Eu penso que existe anseio mesmo em quem tem fé. Acho que a gente... Anseio mesmo em quem tem fé? Quem tem fé também tem seus anseios. Ok. Certo? E são diferentes, conforme já foi dito aqui. Cada um vai ter o seu. Se você depende de algum tipo de pensamento racional para justificar aquilo de forma interna, tá tudo bem. Quem não precisa, tá tudo bem também. Então, existe espaço para todos os tipos de... Vou chamar de crente, não do ponto de vista que as pessoas atualmente usam a palavra crente, mas em quem acredita, né? Então, eu não acho que é redundante. Eu vejo uma manifestação de uma forma de se responder algumas perguntas. Então, não é nem ruim e nem invasivo, vamos chamar assim, que a pessoa tente justificar algo que para ela faça sentido. Então, não vejo com nenhum tipo de problema. Você, Boruto. Eu acho que é interessante trazer, ainda para o bojo da discussão, um outro texto bíblico aqui, né? Até tinha separado, por isso que eu deixei a Bíblia aberta aqui. Não quero correr o risco de ler errado, né? Mas Pedro, lá em 1 Pedro 3,15, ele fala assim, estejam sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós.
Então, o que Pedro está falando assim? Fique preparado, porque as pessoas vão questionar a sua fé e você tem que ter uma razão. Olha que interessante, Pedro ele junta as duas coisas. Uma fé racional. Estejam preparados para aquele que vos pedir a razão da esperança que há em você. Existe uma esperança na sua vida, que ele trata isso no capítulo, né, que é a questão ao Cristo ressurreto. E, aliás, ele está escrevendo, aqui aí vale um pouquinho de avançar um pouquinho na teologia, ele está escrevendo para um grupo de pessoas perseguidas pelo cristianismo, né? Pessoas que são perseguidas, e não é uma perseguição simples, é uma perseguição brutal, social, política, econômica, dentro de um contexto. Ele escreve e fala assim, vocês têm que estar preparados, porque as pessoas vão pedir, vocês têm que ser racional para responder. Então, a fé, e aí pelo que o Guilherme falou, faz todo sentido. A pessoa fala assim, eu quero me pautar nos elementos sobrenaturais das Escrituras. Você tem de sobra, e eu entendo que todos críveis e teologicamente explicáveis. Mas você também tem toda a explicação racional do porquê você é ou você acredita naquilo que você acredita. E ter essa explicação racional não diminui a fé. É isso que Pedro está falando. É essa tônica que Pedro quer dar. As duas coisas andam juntas. As duas coisas andam juntas. Mas, Boroto, pensando em Pedro especificamente, ou pensando nos primeiros cristãos, os cristãos da igreja primitiva, a gente chama de igreja primitiva do primeiro século, eram pessoas que eles ou andaram com Cristo ou andaram com pessoas que andaram com Cristo, então a oralidade foi passada, eles criam, eles viam tudo isso daí, e havia, segundo o que nós vemos até no livro de Atos, uma manifestação sobrenatural muito presente na vida dessas pessoas. O sobrenatural ocorria com muita frequência. Então, eles tinham a racionalidade, mas eles também tinham o sobrenatural acontecendo. Tanto que existe um determinado momento, eu não me recordo exatamente o endereço, mas onde Paulo fala assim, quando eu fui ter convosco, não foi em palavras de persuasão humana, mas demonstração do Espírito e do poder de Deus. Então, o que me faz entender isso? Que ele propunha o que era a racionalidade e depois, em certo momento, eles apresentavam o sobrenatural, através de uma oração e pessoas sendo curadas e evidências sobrenaturais que aconteceram nesse primeiro século, muitas comprovações, evidências também escriturísticas têm sobre isso. Nos dias atuais, existem igrejas reformadas que elas enxergam que Deus é o Deus que cura, porém esse sobrenatural ele é muito menos frequente do que no primeiro século do cristianismo. E as igrejas carismáticas, elas enxergam que, apesar de elas serem criticadas por nós reformados, da prática de culto deles, como eu acabei de comentar com você, a evidência do sobrenatural ela é muito mais presente, existe muito mais busca, por haver muito mais busca, existe muito mais manifestação, por existir muito mais manifestação, eles têm os dois braços, as duas asas, no caso de um pássaro, eles têm a fé e as obras acontecendo aqui, e por obras aqui, acho que não a palavra foi infeliz, obras, a fé e tem aqui o sobrenatural acontecendo, acho que é isso que acontece. E no nosso caso, das igrejas reformadas, ou as igrejas que são as mais tradicionais, isto é muito menos sentido, provado, vivido. E aí que eu pego o ponto. Sendo a nossa base cristã, uma base que crê em coisas que são totalmente, desculpa usar o termo, mas ridículas para algumas pessoas que não têm fé, ou como a palavra mesmo diz, assim, o evangelho é loucura para aquele que não crê. A pessoa que não crê fala, esse camarada é louco, está acreditando em coisas que não fazem sentido nenhum. Você pode acreditar no conto da carochinha, você pode acreditar em unicórnio, você pode acreditar em qualquer outra coisa. E nós dizemos não, nós acreditamos nisso, morremos por isso, porque a gente acredita exatamente. Não é um pouco estranho isto, a gente entender que toda a nossa base foi fundamentada no sobrenatural. 2000 anos depois, a gente se atém muito no escriturístico, entendendo que o sobrenatural pode existir, mas não evidenciando o sobrenatural? Tem bastante pergunta dentro da sua fala aí. Tem muita coisa. Eu vou tentar catalogar ela rapidinho mentalmente aqui para... Uma coisa que você falou, por exemplo, essa questão, conta a carochinha, etc. O Richard Dawkins escreveu um livro sobre isso, Deus um Delírio. Não é um livro que eu recomendo, mas se quiser ler também... Você recomenda para o Guilherme? Não, eu tenho em casa, eu já li, mas assim, não recomendo porque... Pira. Acho que você tem que ter acho que seria legal você ter esse e ter um outro livro
do lado para ler junto e fazer esse E o contraponto. que ele propõe? A proposta do Richard Dawkins é essa, vai ter uma almôndega voadora que é o Deus, entendeu? E o Richard Dawkins é um grande... na verdade, no livro ele se define como agnóstico, não como ateu. O agnóstico, Ele é agnóstico. o agnóstico nível 5, eu acho que ele fala, nem sabia que Você tinha tem nível. estratificação de nível agora. E ele fala que ele não é um ateu. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, respondendo uma das suas perguntas, né? Você tem, sim, dentro das igrejas, das multifaces da igreja, que ela tomou forma e ela acontece muito por conta da Reforma Protestante de 1517, obviamente pré-reforma, mas vamos colocar a Reforma de 1517, 31 de outubro, como marco ali. Você vai tendo a desvinculação da igreja, do cristianismo, do protestantismo ali, das amarras do catolicismo, que tinha uma liturgia própria. A gente volta no primeiro tema. A liturgia católica romana estava bem formatada ali. E você tira isso, você dá liberdade. Então, o que Lutero faz? Ele entrega a Bíblia na mão das pessoas e fala assim, tanto que ele realmente entrega, porque ele traduz para o alemão, que é base, aliás, do alfabeto alemão, do ensino alemão, é o que Lutero fez com a Bíblia. É interessante isso, né? Ele, olha a ciência de novo aí, né? O que ele trouxe de ciência, como é que fala? A área de letras, né? Estou equivocado aqui, mas de letramento é trabalho de Lutero. Só que aí você começa, então eu posso ver isso. E naquele mesmo tempo já existiu divergência entre ele, entre Zwinglio. Já existiu, nos primeiros meses ali, já começou a existir diferenças e acontece hoje. Mas aí cai no que você falou. Por que algumas igrejas tendem mais ao espiritual e outras igrejas tendem mais ao racional, escriturístico? Eu entendo que as duas coisas elas têm que andar juntas. Mas... Eu falo muito, a minha esposa diz que eu falo muito, calma. Ela assistiu o podcast último, ela falou assim, cara, você fala muito. Você foi convidado para falar no podcast, né? Então tá bom. Não, mas o lugar que o cara tem que falar é no podcast. Mas pode interromper. Fica à vontade. Quando você pega... Por que é multiforma? Por que é multiforma? Porque as pessoas são diferentes, primeiro ponto. Mas por que isso? E por que não um cristianismo voltado mais para o judeu do primeiro século? Aí a gente pega Atos 1:8 e Atos 8:1. Atos 8:1 só existe porque existe Atos 1:8. Então, preciso ler o texto aqui ou só... Você precisa ler, porque senão não vai arrancar. Acho que... Especialmente para mim, eu não tenho de memória. O cara colocou... se o Guilherme soubesse o texto de memória, ia ser a coisa mais incrível aqui, né? Entre nós. Às vezes acontece sobrenatural e vai, né? É possível. Atos 1:8 faz assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O autor de Atos, que é Lucas, ele está dizendo o seguinte... Jerusalém, aí ele expande Judéia, aí é uma questão geográfica, Samaria e até os confins da terra. Então, assim, vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares. E aí que eu falo, só existe Atos 8:1 porque existe Atos 1:8, que é o outro texto que eu vou ler rapidinho aqui para ninguém ficar... Boring. E aí fala assim, naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Por que houve essa perseguição? Os caras saíram fugidos de Jerusalém. Para onde que eles vão? Judéia e Samaria e até os confins da terra. Correto. E aí é aquele sistema, e aí vou precisar dos caras da academia aqui. Não é um sistema, sabe, centrífuga e centrípeta? As coisas, o cristianismo ele não se converge em Jerusalém. Ele nasce em Jerusalém e ele se expande para todo mundo. Ao se expandir para todo mundo, ele vai encontrar a filosofia grega, ele vai encontrar, aí vamos trazer mais tempo presente, o modo ocidental do americano ver a teologia. Então você tem acadêmicos que estudam teologia da América do Sul. É diferente da teologia... Uma lente diferente. Uma lente diferente. Mas por que não é ensimesmado em Jerusalém? Ele é expandido para os confins da terra. Ao fazer expandir para os confins da terra, você dá liberdade para que as pessoas exercitem a sua fé pública. A gente volta ao primeiro tema, novamente. E também entendam questões de milagres e leitura e estudo da palavra de Deus de maneira diferente. Se você for num culto na África, eu estou colocando a África como um continente, como se fosse, né, ali na esquina, né? Mas se você for num culto num país africano, que ele tem uma matriz diferente em termos de expressão cultural, você vai encontrar ali uma coisa que é totalmente diferente que você encontra domingo aqui numa igreja ocidental brasileira.
americanizada, porque Ok. nós somos meio americanizados, né? Ok. Eu acho que... Para mim ficou totalmente compreensível. Eu queria fazer uma pergunta para o Guilherme. Se isto vulnerabiliza ou se isso não necessariamente vulnerabiliza a fé cristã? Isso, o quê? E o fato de que nós somos multiformes, nós temos diversos modos de cultuar uma fé que nasceu na mesma base. Me causa ao mesmo tempo uma estranheza Uhum. que é facilmente respondida. Eu mesmo posso responder, não preciso de ninguém para isso. Eu respondo. A primeira impressão que eu tenho quando a gente trata esse tema, né, se algo está escrito e pode ser interpretado de tantas formas, Uhum. então existe algo que liga todas essas formas, Uhum. mas ao mesmo tempo existe também, vamos chamar, um efeito tampão aí, né? Se permite coisas diferentes dentro daquele texto. Então, não quer dizer que fragilize, mas quer dizer que existe espaço para dúvida. Uhum. Né? Mas sabe o que é legal? Você lembra que a gente chegou a conversar num dos episódios falando sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo? Essas doutrinas fundamentais, elas são comuns a todas as formas de igrejas. São doutrinas, quer dizer, todas as igrejas cristãs, protestantes, bíblicas, protestantes, Certo. né? Então vamos dizer assim, as protestantes bíblicas, porque hoje em dia falar que é protestante não significa necessariamente que o cara seja bíblico. Mas o cara só protesta, só. Ele só Eu sou contra. Só é contra. Hoje em dia, eu vou protestar. Mas aí, no ponto de vista do fundamento, existe aí, na minha percepção, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, mas existe um fundamento sobrenatural. Porque você pode falar da parte de ética, de moral, né, que tem a religião envolvida, mas quando você vai pensar no que une essas igrejas, por exemplo, a ressurreição é um ato sobrenatural. Isso é comum, isso é um ato comum. E é comum. Para todos. A vida eterna Pra comum. é comum e é sobrenatural. De novo, não tem como provar ou desprovar como a gente vem discutindo cientificamente. Acho que todas as bases do cristianismo, acho que eu estou aqui sendo muito infeliz no comentário, mas as grandes bases partem do princípio que existe um Deus trino, que Jesus Cristo veio entre nós, ele tomou forma humana, que ele morreu sacrificialmente, vicariamente por nós, que ele ressuscitou e que hoje ele habita ao lado de Deus e ele é Deus, que ele voltará. Todas essas coisas, que não existe salvação sem Cristo, essas são as bases fundamentais do cristianismo. Concorda comigo, Boroto? De tudo isso, a única coisa que não é sobrenatural é a morte de Cristo, que todos concordam e Que aconteceu. historicamente, se a gente Sim. consegue provar a existência de Cristo, ele morreu, com certeza. Sim. Não, pois não. Não, eu só ia falar que isso que você falou agora é o que é um dos marcos da igreja, né, protestante. A igreja, ela é confessional. O que quer dizer confessional? A igreja é confessional à medida que a sua comunidade e o indivíduo confessa Jesus como Salvador. Jesus como aquele que é o Deus encarnado que passou por tudo que você falou. Ele se fez homem, habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como do unigênito do Pai, é isso que a Bíblia diz. Ele morreu, uma morte sacrificial, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ao dizer isso, eu confesso que quem Jesus é. Ok. Por isso que a igreja, muita gente fala assim, é uma igreja confessional. As pessoas não sabem nem o que estão falando. Igreja confessional é isso, pessoas que confessam. Porque Credo. É um credo, essa é a confissão dos apóstolos. Os apóstolos, ao transmitirem o legado de Cristo doutrinário, imagine que começou com 12 homens, sendo que um deles se matou porque traiu. E aí, Paulo entra na jogada também, mas esses 12 homens levam uma confissão de fé. Mas a própria Igreja Católica tem uma das orações que chama-se Creio em Deus Pai, que é, na verdade, todo o credo cristão. Esse é o credo apostólico, né? O credo apostólico, ele é comum na raiz da igreja, vamos dizer assim, dos primórdios da igreja, né? O credo apostólico. Que permanece para nós reformados, né? Ele não é escriturístico, ele não está na... Sim. E eles remetem ao credo apostólico ao retorno de Paulo na primeira viagem missionária, onde ele retorna para Antioquia, para Jerusalém. Ele vai apresentar os relatos missionários dele, que ele fez, e aí entra uma discussão toda. Ele tem um primeiro concílio, vamos dizer assim, né? O concílio de Jerusalém. No concílio de Jerusalém, eles advogam que sai dali, então, o credo apostólico, e depois, obviamente, ele é reformulado e passou por outros momentos. Mas é esse credo que você está comentando, ou você está comentando de outro? Esse credo. Eu sei recitar de cor, mas acho que não convém, porque... Acho que os católicos que estão nos assistindo, inclusive, sabem recitar de cor. Eles sabem melhor do que eu. Isso é muito interessante, cara. Que, por exemplo, nós evangélicos, eu estou fugindo um pouquinho aqui, mas é legal, nós não rezamos o Pai Nosso.
Mas a oração do Pai Nosso, quando ela foi instruída a ser feita como um modelo, quando você repete, e o judeu ele tem a oralidade, a repetição, você acaba colocando a formatação de como ela é apresentada estruturalmente isso. A mesma coisa em relação à oração do creio em Deus Pai. Se você fizer isso para a nossa fé cristã, apenas recitando sem colocar o seu coração, não faz sentido algum. Mas agora, se você recita isso para poder internalizar e que você consegue entender, você consegue esmiuçar isso daí, isso tem sentido, é bom. Então, assim, né? Você fez cara de que quer falar alguma coisa. Ele faz cara de que quer falar. Eu sempre quero falar uma coisa. É que você falou uma palavra que me remeteu a uma fala anterior sua, que é uma das perguntas que eu cataloguei na mente aqui. Oralidade. Uhum. De fato, a religião judaica, ela era marcada pela oralidade. Você pega ali Deuteronômio 6, por exemplo, os pais tinham que falar para os filhos, quando se levantar, quando deitar, ao caminhar, etc. Você fala. Uma criança judaica, um menino judaico, né, hebreu, judaico, ele sabia a Torá decorada. Ele não teria o problema que eu tive agora de ter que abrir o texto para ler aqui. Uhum. Quando a gente fala de oralidade, trazendo para os tempos presentes, por que hoje a oralidade ela cai por terra um pouco? Porque você já tem a Bíblia como revelação. Então, você tem a revelação geral de Deus, que os teólogos chamam de revelação geral, que os céus manifestam a glória de Deus. Então, Paulo vai falar em 1 Romanos 1. Os homens são indesculpáveis, porque está aqui o universo. O que Deus se conhece, se revelou, está aqui. A revelação específica é escriturística. Por isso que a oralidade, no sentido de decorar ou de transmitir, ela perde um pouco a sua força. Por quê? Senão entra no que o Guilherme falou. É o que eu passei. Uhum. Se é o que eu passei, começa a valer a minha sensação e a minha experiência como regra de fé. Uhum. E não é isso que o cristianismo apregou. Ele apregou a Bíblia como regra de fé. Senão vira o Bruno, a igreja borotista, né? Vamos montar uma boa... Os borotistas de Jesus. Os borotistas. O Bruno passou por essa experiência, tal, então ele traz isso como um marco daquilo que deve ser regra. Não, mas isso não está fora das Escrituras. Por isso que Paulo, lá em Gálatas, vai dizer assim, se vier um anjo que prega um evangelho diferente do que eu estou pregando, que seja anátema, que ele seja... Isso está errado. Mesmo que desça um anjo aqui e pregue o evangelho, mas vai ser diferente daquilo que eu estou pregando, está errado. Então, se eu hoje trago, dentro de um contexto religioso, uma experiência pessoal para provar um ponto de vista de fé, não está pautado nas Escrituras, ele está errado. É isso que eu quis dizer da oralidade. Sim. É o empirismo dentro da religião. É o empirismo dentro da religião, aí fica... Você vira o caso a caso, cada um tem o... Mas, Gui, você vai Estou criando uma situação. Você pega o seu carro, vai até uma determinada igreja e nessa igreja, por exemplo, você tem um culto de uma igreja reformada, tá? E esse culto tem uma liturgia, ele tem um desenho, um roteiro para acontecer. E geralmente esse culto... Até colocando o desenho para você, eu nem sei se você já participou de um desses cultos ou não, mas geralmente você tem músicas, de repente você tem a palavra, uma pessoa que está trazendo ali um estudo, alguma coisa assim, depois você tem um pouco mais de música, dependendo da igreja você pode ter alguns avisos, dependendo da igreja você pode até ter momentos de oração ali dentro mesmo daquela igreja, dependendo da igreja... Acho que termina por aí. Geralmente, basicamente, é isso. Você vê mais alguma coisa que você acrescente? Acho que esse uma boa liturgia. Quando você pega uma liturgia de uma igreja evangélica carismática, que já acredita mais no mover do Espírito Santo acontecendo nos dias atuais e tem toda essa forma de ser, desde aquela que toca enquanto o pastor canta, fala, até aquele que, de repente, até não faz isso, mas faz uma outra coisa, que é, de repente, colocar oportunidades, abre microfones e diz, estamos nesse momento agora para que alguma pessoa possa ir à frente. Então, a pessoa vai até a frente e fala, olha, Deus fez isso na minha vida, fez aquilo, tal. Então, no momento que ele fez aquilo, ele está deixando claramente exposto para que pessoas falem o que queiram falar ali dentro, ao ponto de sair absurdos e a pessoa ter que, às vezes, ir lá e desfazer esse absurdo. Eu já vi isso acontecendo, inclusive, tá? Mas assim, eles entendem que isso é mais próximo do que é bíblico, eles tentam enxergar. Por que é interessante do que é mais próximo do que é bíblico? Porque não existe, Boroto, me ajude aí, se você me ajude, inclusive falando que sim, existe, se for o caso. Concorde comigo. Não, falei ao contrário, né? Não existe uma prescrição clara de uma liturgia de culto. Estou certo nisso?
Tá certo. Tem alguns elementos do Novo Testamento mesmo que usam-se para isso, né? Atos 2 fala como que a igreja se reunia. Então, eles partiam do pão, eles aprendiam da doutrina apostólica, eles faziam oração de casa em casa. Você tem Jesus, no momento que ele está com os discípulos, eles saem para o monte e entoando hinos, né? Tem um único momento que mostra nas Escrituras, nos Evangelhos, Cristo entoando hinos, né? Provavelmente remetendo a salmos e tal. Aí você pega o Antigo Testamento, você tem as festas judaicas, os ritos judaicos, que o cristianismo incorporou bastante. Mas é o que você falou, como é que você encaixa o aviso? Jesus não dava aviso. Pessoal, agora deixa eu dar um aviso para vocês. Amanhã, a semana que vem eu vou estar em tal lugar. Não tinha o aviso, não tinha alguns outros elementos que hoje tem, né? Mas você pode pensar dali. Sim, mas essas coisas, os elementos que compõem um culto conjunto, comum, a gente encontra nas Escrituras. Mas o roteiro dele a gente não encontra. Não. E assim, se a gente for elencar todos esses elementos, a gente sente falta em algumas igrejas reformadas e a gente, às vezes, sente falta nas outras igrejas carismáticas de outros elementos. Porque aí fica no sabor do receptor. Tem uma questão também que eu acho que faz sentido, o princípio da religião veio da oralidade. Ok. Não existia imprensa. Não existia reprodução autorizada de livro. Ok. Não existia internet. Então, antes da escrita ser disseminada, com o advento lá da imprensa, não tem como você garantir que todos os lugares vão seguir a mesma tradição. Exatamente, claro. A não ser pelo oral. Só que o oral a gente já disse aqui que é uma questão que tem a pessoalidade, tem as modificações culturais de tempo, de espaço, isso é impossível não acontecer. Então, a partir do momento em que existe aí sim a disseminação da escrita, você gera uma uniformidade. E aí sim você poderia criar, dentro dos concílios ou dentro de outras combinações feitas, uma liturgia a ser seguida por todos, dentro de uma manifestação única. Qual é o ponto? Se o livro que um segue ou que o outro segue tem diferenças entre eles, e tem livros que algumas religiões aceitam, outras não, dentro do próprio cristianismo, dentro das vertentes cristãs, existem livros que não se fala em alguma vertente, ou outros que são os apócrifos que você mesmo me ensinou, né, Rony, em relação a isso. Então, como garantir uma uniformidade? Se não tiver um pensador por trás ali que manifeste como deve ser, existe diversidade. Então, acho que isso faz muito sentido. Você está me dizendo que existem igrejas que manifestam ordem ligeiramente diferente, ou falta algum elemento, ou sobra algum elemento, faz muito sentido. Existe, de alguma forma, uma oralidade. Se não existe essa regra escrita, existe espaço para manifestações diversas. Antes de passar para você, a sacada toda, no meu ponto de vista, é o que a gente tem conversado no primeiro episódio. Que assim, fica muito claro para todo mundo, assim, não, mas Deus existe, é só uma questão de comprovação. Peraí, cara, não é bem assim. A gente chegou à conclusão, na conversa que nós tivemos, que Deus é um construto humano. Ainda que Deus seja real, ainda que ele tenha se manifestado. Em última análise, ele é um construto humano. A segunda coisa é que, ainda que a religião cristã, ainda que a proposta cristã seja entendida por mim como cristão, como sendo verdadeira, única, nós somos exclusivistas em alguns aspectos e nós não sabemos lidar muito com isso. E nesta conversa, o que fica muito claro é o seguinte: apesar de nós termos como Bíblia, a nossa regra de fé e prática, um único livro, nós temos na multiforme interpretação das pessoas modos diferentes de cultuar ao Senhor utilizando os mesmos elementos. Até aí todo mundo está acompanhando o meu raciocínio? Uhum. Agora, o ponto é o seguinte: será que a Igreja Católica não estava certa, então, de ter feito uma liturgia única para todo o governo dela? Vou responder
duas, você vai primeiro responder uma coisa e vai responder a outra. Depois eu falo do que eu achei muito interessante que ele falou uma coisa aqui. Fala primeiro dele, então depois fala para mim da Igreja Católica. Pode falar. Não, da Igreja Católica, eu acho que é o tempo, a abordagem que a gente fez, que eu tentei colocar de Atos, né? Você não, da mesma forma que Jerusalém não é o centro, Roma não é o centro. Então Roma não, entendeu? Não tem como colocar um senão vai ser... Essa é uma das grandes críticas que se faz ao catolicismo, católico apostólico romano. Ok. Porque você traz para Roma essa primazia que Jesus não colocou, Deus não colocou, a Bíblia como palavra de Deus não colocou nem para Jerusalém. Você está me dizendo, então, que é mais ou menos aquela assim, onde eu devo adorar ao Senhor? É aqui em Samaria? Ele fala, não é nem lá, nem cá. Isso, João 4 ali. A mulher pergunta, mas vocês adoram ali, onde que eu tenho que adorar? Não, vocês vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Então, você desconstruiu toda a minha coisa rapidamente, dizendo, cara, não adianta, se assim como não era de uma forma, não é de outra também. Por isso que a liturgia, eu não sou um cara que fico pegando no pé de liturgia. Eu posso não gostar, por uma questão pessoal. Eu tenho algumas músicas que eu não gosto. Eu gosto muito mais do que... Todo mundo já ouviu, se você não ouviu, ouve o Rodolfo falando aqui. Eu gosto mais do que o Rodolfo produz de termos musicais. Eu não gosto muito de worship, né, que é uma vertente. Mas isso... Cara, se gosto. É gosto, é um gosto Bruno. E o Bruno tem gostos que são provavelmente muito ruins. Mas a gente vai... Antes de, fala com ele que depois eu vou trazer uma coisa para você. Deixa eu falar com ele, que ele falou um negócio interessante com relação à oralidade e tal. E eu queria só, para não perder, que senão depois a gente perde, vai ficar gravado. Tem um livro muito bom que é E Deus Falou a Língua dos Homens, que é do Paulo On. Paulo On, ele é pastor, hoje presbiteriano em Campinas, aliás. Pode trazer o cara aqui. Da Metropolitana, né? Ontem esteve aqui gravando pelo Vida e Teologia o Rodrigo Leitão. Rodrigo Leitão? Cara, só gente boa aqui, hein, bicho. O Paulo On é um... Cara, ele escreve esse livro, ele faz um retrospecto disso, da oralidade, como que a Bíblia virou o que a Bíblia virou. Então, acho que responde bem, porque eu não vou conseguir responder tudo que você estava elucubrando, mas a questão de, olha, isso é assim, porque, como chegou o que chegou, né? E é que eu acho interessante o título que ele deu, né? E Deus falou a língua dos homens, porque Deus, ele traz uma linguagem compreensível a nós. Daquilo que Deus quer se revelar, está nas Escrituras. Mas e o que ele não quer se revelar? Aí talvez um mistério, né? Agora, uma coisa interessante, tá falando assim, e de fato tem isso, né? Poxa, aí você tem pluralidades. Se você tem pluralidades, quem está certo e quem está errado? E aí eu remeto nossa conversa, o que a gente estava falando desde o começo, né? Você tem princípios e doutrinas que são padrões e são já estruturadas para todas as... Por isso que eu falei no começo lá, você tem epistemologia, você tem teologia própria. Você vai mexer aqui embaixo, cara, você vai destruir um castelo de cartas. Você não pode mexer aqui embaixo um estudo sério, né? Você pode fazer isso, mas você não pode mexer aqui embaixo e esperar que aqui em cima vai ficar intacto. E aí você tem nisso... Onde eu queria chegar, Guilherme? Aonde você quer chegar com isso? Não sei, ninguém sabe mais. Te dizer. Mas eu me perdi mesmo agora. Tudo tranquilo. O que importa é o seguinte, nós não vamos cortar e vamos deixar você perdido aqui. E enquanto ele estava falando isso, minha cabeça estava trabalhando numa outra coisa. Né? Mas ele é melhor que a minha. Uma pimenta extra. Joga aí. Caranguejo. E se a liturgia da Polinésia for a correta? Então, mas se for da igreja cristã Polinésia, tá tudo tranquilo. Mas não tem liturgia correta, essa é a questão. Então, mas veja, agora é assim. Quando você fala sobre liturgia, você está falando, eu gosto ou não gosto. Beleza, tá tranquilo. Só que a liturgia, ela expõe a teologia. A liturgia, em última análise, ela expõe a teologia. Aí ela vai expor a boa ou a má teologia. É isso. Então, assim, então não é uma questão somente de se eu gosto ou se eu não gosto. Existe um certo ou errado em algum lugar aí. Na verdade, assim, existem coisas que a gente tem que definir o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode, dentro de um culto. E aí você tem uma abertura grande para o gosto. Tá. Pelo menos é meu pensamento. Eu não estou dizendo que eu esteja certo. Estamos na teologia de boteco, eu posso falar isso daqui. Mas vamos lá. Eu acho que é errado você usar a religião como ferramenta para benefício próprio. Corretíssimo. Beleza. Certo? Ok. Será que no Brasil a gente encontra igrejas que... Para o benefício próprio? Que fazem isso? Várias. Então, aonde está o certo e o errado não é
se está mais perto ou mais afastado do que seria a palavra na minha visão. Lógico. Mas você está falando de Deus. De Deus. Tá. Eu acho que o que está mais certo ou mais errado é o quanto você se aproxima dentro da sua crença, dentro da sua doutrina, do propósito. Intencionalidade? Eu acho que é isso. Se você está lá, independente da forma que você está expressando, pensando que Deus existe, pensando que Ele é bom, quanto mais perto do amor seu por Deus, mais correto, independente da forma, na minha visão, né? Alguém pode dizer o contrário. E olha que coisa interessante, você está trazendo esse pensamento não sendo cristão, você está trazendo um pensamento dizendo assim, a intenção também conta muito para isso. Imagino que sim. Agora, ok, então vamos lá, vamos partir do princípio, vamos construir aqui alguma base, tá? A base, eu tenho uma intenção de ter uma igreja que realmente ela adore a Deus, e eu sou um cristão, ok? Se eu sou um cristão, eu tenho que entender que já existe um livro de regra de prática. Senão você não é cristão. Então, ok? Se eu sou um cristão que quero fazer o que é o correto, eu tenho que estudar esse livro. Eu tenho que compreender esse livro. Eu tenho os meios e as ferramentas para isso? Se eu não tenho os meios e as ferramentas, eu não posso ser líder nisto. Então pensa comigo, em lugares onde não existe livro, não existe pessoas aptas, não deve haver religião. Vai, Boroto, sai dessa então. Eu acho que tem um pouco a ver com o que eu queria complementar aquela hora, isso daí. Você tem os livros, então eu estava falando do Paulo On, que ele escreveu E Deus Falou a Língua dos Homens, de fato, está dentro de um contexto escriturístico. A Bíblia, você estuda a Bíblia por ferramentas, então você tem métodos de estudos bíblicos, tem livros sobre isso, assim, né? Então quem não é da área de teologia, fala assim, cara, eu só vou pegar e ler e tudo bem. Não, você tem métodos de estudo bíblico, você tem que fazer uma interpretação bíblica coerente e ela tem que ser coerente com a teologia já produzida. É o que a gente fala de academia. Você fez mestrado... Você não desconecta das coisas. Você fez mestrado, eu fiz mestrado. Você foi mais além, fez doutorado. Não sei se o seu professor falou isso para você, mas eu falei assim, cara, você está colocando um tijolo dentro de um muro. Sim. Você não vai construir um muro inteiro. Ao criar a sua igreja, você vai fazer um método de estudo bíblico, você vai se pautar daquilo que já foi produzido academicamente, em termos de teologia, tal, e você vai caminhar para esse lado. Aí, falou assim, mas a intenção. Existe a questão da intencionalidade de fazer e realizar algo. Mas outra forma de se interpretar a Bíblia é pelo Espírito Santo. Porque quem produziu a Bíblia, os 66 livros, ao longo de muitos anos, 40 autores, diversidade de pensamentos. Você tinha um boiadeiro que escreveu a Bíblia. Lá, acho que é o caso de Abacuque. Você tem um cantor, você tem um rei, você tem um pescador. Como que tudo isso se coaduna para a palavra de Deus? Uhum. Só tem um fio condutor, é o Espírito Santo. Uhum. O Espírito Santo falou através, que está lá em 1 Timóteo. Então, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino e para a repreensão. Para você entender a Escritura, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Aí você fala assim, não, então eu não consigo fazer teologia sem o Espírito Santo. Você pode fazer teologia, mas ela talvez não seja aplicável para um contexto de espiritualidade e igreja. Um dos maiores teólogos que existe hoje, ele não é cristão, que é o Bart Ehrman. Bart Ehrman, ele não é cristão, ele é uma autoridade em Novo Testamento. Então ele faz teologia, ele produz material teológico, mas ele não é cristão. Tem um livro dele em casa. E tudo bem, você vai ler, você vai entender teologia, mas ele não está aplicando teologia à vida prática, porque a teologia sem a prática de espiritualidade e de aproximar a pessoa de Deus, que é o culto racional, que a gente falou logo de Romanos 12:1, ela só é um estudo. Guilherme fez cara de que quer contribuir. Eu entendi a lógica, mas a minha pergunta ainda permanece. Qual então, existe intencionalidade e boa vontade de se manifestar como cristão em determinada situação. Vamos colocar, eu gosto de filosofar, né? Vamos pôr uma situação hipotética onde haja uma comunidade de pessoas num lugar isolado. Vamos pôr uma ilha da Polinésia para ficar dentro do tema. Né? Momento nada óbvio. O óbvio é chato. Então, a gente tem essa comunidade de pessoas lá dentro. Não existe contato com a civilização externa. E uma das pessoas, movida pelo Espírito Santo, que eu tô... Você já está falando com a nossa linguagem. Estou dentro da pauta aqui como
uma pessoa que entende um pouco de religião, se manifesta na vontade de pregar né, e de criar uma igreja. Ele não tem a palavra escrita, mas ele tem, de acordo com o Boroto ali, o fio condutor. Então existe uma boa intencionalidade. Ele não vai ter uma boa forma, provavelmente, de fazer, porque ele não tem... E aí? Ele deve começar ou não? Eu quero fazer... Ao invés de responder para você assim, ele deve começar ou não deve começar, eu quero fazer uma provocação em cima da sua pergunta, que vem ao encontro do que você comentou, e a gente nem vai conseguir evoluir muito hoje aqui não, por questão de tempo até. A gente tem... Nossa questão de tempo boteco, cara. Colocou aqui a gente no boteco, a gente já conversando. Porque boteco você vai até... Boteco vai. Por isso que, daqui a pouco toca o telefone, a esposa fala, escuta, você não volta para casa hoje? É isso. Se o Espírito Santo ele tem que ser considerado nessa nossa equação de interpretação, uma pessoa que de repente tem uma intencionalidade, estou falando aqui do Brasil mesmo, nem estou na Polinésia, tá? O camarada está aqui no Brasil e aí ele sentiu, é muito comum essa expressão dentro do meio cristão evangélico, principalmente carismático, sentiu no coração dele que Deus está chamando ele para poder fazer alguma coisa. E essa alguma coisa é montar uma igreja. Só que ele não foi fazer teologia, ele tem recursos disponíveis, ele tem condições de buscar esses recursos. Ele pode não ter recurso financeiro, mas ele está no Brasil. O Brasil são 189 milhões de cristãos no Brasil, dentre os quais 66 milhões são evangélicos. E ele não foi procurar. E aí o que acontece? Ele compra uma Bíblia, e aí ele começa a orar a Deus, pedindo que Deus lhe dê interpretação pelo Espírito Santo, e ele está fazendo isso de uma forma muito legítima mesmo, ele está fazendo isso autêntico, eu estou buscando para que isso. E aí ele começa a interpretar as Escrituras através daquilo que ele tem sido conduzido. A gente percebe que diversas igrejas se manifestam assim, e erros absurdos acontecem a partir dessa intencionalidade, com a melhor das boas intenções, com o melhor das formas, e se perde. Ao ponto de alguém dizer assim, pouco tempo atrás passou no Fantástico um camarada que ele mantinha relações sexuais com os membros da igreja dele, porque ele lia um trecho bíblico totalmente fora da língua portuguesa, não é nem... ele interpretava errado o português lá de Oséias, né? Era isso? Você lembra exatamente qual era? O texto é de uma Oséias. Mulher e adultera, né? Porque era adúltera, não era? Pega a mulher adúltera e vai com ela, né? Tipo assim, e não é mulher, vai e adultera com ela, sim, né? Então, assim, é uma interpretação básica da língua portuguesa. Isso que eu falei, método de estudo bíblico. Então, mas olha só, então, vamos lá. Eu quero voltar para o que você falou e a gente vai conduzir meio para o final, para a gente já provocar o próximo quadro que nós vamos conversar no próximo episódio. Na Polinésia, nossa ilha, por exemplo, o que nós como cristãos entendemos? Se houve uma intervenção sobrenatural de Deus, ele mesmo vai suprir essas pessoas, mas ele vai conduzir em algum certo momento, por isso que a gente tem até missionários, para que seja instruído. Durante esse período, óbvio que o próprio Senhor vai suprir isso na nossa fé. Agora, claro que você pode ter uma pessoa que pode dizer exatamente que sentiu algo de Deus e que começou alguma coisa achando que aquilo é o cristianismo e de repente quando você vai lá como missionário vai ver que isso não tem nada a ver com nada. Isso pode acontecer. Mas assim, se nós estamos falando de um agente que é externo e que esse agente ele é muito superior a nós e é soberano, ele pode fazer da forma como ele fez. Há o exemplo, vou falar uma coisa para você que talvez você nunca tenha ouvido falar, a gente acredita que em certo momento um animal falou com um profeta, um burro falou com um profeta. É assim, uma coisa que nós acreditamos. E aí você vai falar, cara, isso é impossível, não tem condição. Mas entra naquele campo da fé, né? Mas, ok, não respondeu, mas... Não, eu vejo uma diferença entre a igreja do Brasil e a igreja da Polinésia primária, que é o seguinte. Eu vejo um risco, né? Eu acho que isso o Boroto vai concordar comigo. Existe um risco de, ao fazer de determinada forma, sem o que existe de conhecimento construído anterior, você pode estar bem intencionado, você pode... até ter as ferramentas, mas se você não tiver a boa prática, né? E aí a gente pode pegar um exemplo simples para contrapor, que é o médico. Eu tenho internet disponível, então eu tenho ferramenta em tese. Eu tenho condição de comprar um bisturi e eu tenho
boas intenções, quero salvar alguém que está sofrendo um ataque cardíaco, mas eu não devo abrir a pessoa com bisturi e tentar salvá-la, porque eu não tenho a prática, não tenho as boas práticas. Então, existe um risco, né? Nesse caso, quando eu coloco a pessoa no Brasil, mudo do meu exemplo nesse sentido. Eu tenho as ferramentas e boas intenções, isso não garante nada. Se eu não tiver as boas práticas, eu posso gerar um problema. Lá eu não tenho nem a condição de ter a boa prática. Então, esse acho que é o elemento que diverge bastante. Mas assim, eu concordo com você, concordo com o Boroto. As duas coisas eu concordo. Não sei se de repente eu me fiz entender de jeito diferente. Posso fazer um acréscimo aí para ver se você continua concordando comigo? Né? De repente vai que eu mude, né, de opinião. Essa questão, a Bíblia, ela se comprova pela Bíblia. As escrituras pelas escrituras. Não é, o que você descreveu agora dessa pessoa que acorda com uma boa intencionalidade, vamos colocar uma boa intencionalidade, que eu acho que geralmente, às vezes é questionável. Geralmente parte do pressuposto que não é boa intencionalidade, dado a isenção de tributos, etc., que você pode ter em relação à igreja. Vamos dizer que ele partiu de uma boa intencionalidade, ele, cara, eu vou pegar a Bíblia agora e vou montar uma igreja. Isso é a descrição básica de formação dessas vertentes teológicas, vertentes de igreja que surgem, né? Então, você tem hoje uma profusão de igrejas. Você tem igreja, Jesus foi ali e já volta o nome da igreja. Você tem tudo. Não, nesses 110 mil igrejas no Brasil, é um absurdo. Se você procurar no Google, você acha nomes... Sim, eu tenho curiosíssimos, nomes. Assim. Procure por mim. Se você quiser falar de nome de igreja, eu tenho um monte. Então, assim, você monta. Só que, assim, escritura se interpreta pela escritura. Você só vai fazer uma interpretação correta se você estiver bem embasado, etc., e você conseguir dialogar com as escrituras de uma forma minimamente plausível. A gente deu o exemplo agora do cara que não sabia português para ler. E se pressupõe de um bom teólogo, um bom pastor, que ele não só sabe o português, mas como ele sabe o grego e o hebraico. Então, olha só o nível de profundidade. Então quer dizer que você vai restringir? Não. Assim, uma das melhores pregações que eu já ouvi, por exemplo, que eu olhei assim e falei, cara, olha como ele conseguiu alcançar o público, e não por sentimentalismo, foi uma pessoa que falou que Jesus é fonte de água viva no ambiente de seca do Nordeste, no Ceará, no interior do Ceará. E o cara trouxe para a realidade daquelas pessoas, Jesus é essa fonte de água viva, e para as pessoas fazia sentido, pela questão da água, né? Mas na verdade isso já foi usado já por Jesus lá em Samaria para aquela mulher, tá? Só pra dizer, mas aí você fala para um contexto de um cara que mora em Campinas que 99% da água é tratado, o cara fala, cara, tudo bem, a água está aqui, é só abrir a torneira. Né? Você falar em Paulinas para falar fonte de ar puro. Aí faz sentido. Mas assim, dentro daquilo que o Guilherme colocou assim, então o cara da Polinésia e tal, isso já foi um exemplo bíblico até. Quando Apolo está pregando o evangelho, Áquila e Priscila, que é um casal que aparece nas escrituras, eles ouvem Apolo pregando e falam assim, cara, ele está pregando, mas está faltando algum elemento ali que ele não entendeu ainda, porque ele está trazendo dentro do contexto da pregação dele muito do judaísmo ainda. E é interessante que a Bíblia mostra isso, eles chamam Apolo e eles dão um incremento para ele, cara, vamos fazer aqui um workshop rapidinho e tal. Brainstorm. Para te posicionar do que aconteceu. E aí e Apolo... Tanto que o Russell Shedd, por exemplo, que é um grande teólogo, ele entende que quem escreveu Hebreus foi Apolo. Dentro das possibilidades escritas de Hebreus, do livro de Hebreus, que não tem um autor declarado, seria Paulo, Apolo, seria um deles. Olha que interessante. Então, você está pegando um cara que ele estava com a boa intencionalidade, que é o caso de Apolo, mas não estava com o quadro completo montado. E precisou de pessoas para ajudá-lo para isso. Ao mesmo tempo, em termos de escritura, quando questionam Paulo assim, os caras estão pregando lá Jesus... Porque Paulo era o grande referencial. Você não vai ficar chateado, obviamente aqui você está me entendendo, eu estou fazendo uma transliteração do texto, não está escrito dessa forma, com esse linguajar tão coloquial que eu estou falando. Você não vai ficar bravo, assim, cara, contanto que Cristo seja pregado, e Paulo continua falando assim, as pessoas dizem que são de Apolo, outros dizem que são de Paulo. Ele falou, cara, Paulo pregou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Cristo. Então, o movimento... Novamente, começou com 12 homens. Quantos você falou que são no Brasil? 110 mil, 66 milhões de eu tenho minhas sérias restrições. Não, se você fizer um filtro, se você pegar uma peneira aí, meu querido... A peneira dá uma... E não precisa ser uma peneira muito fina, não. Viu? Se pegar uma peneirinha um pouquinho mais grossa... Mas você concorda que, vamos pensar assim, em termos de expansão de movimento social e teórico, teológico, cara, é um absurdo. Sim. Você pegou 12 caras
E transformou no que Como transformou. e chegou em lugares, eu não sei da Polinésia se chegou, não tem agora um estudo completo de expansão missionária dos dias atuais, mas chegou praticamente em todos os lugares, com tradução das escrituras para a língua local, com missionários sendo enviados, com plantação de igreja. Então você tem um movimento de alcançar esses povos. Mas e até lá? Cara, entra em umas coisas que a gente fala assim, olha, eu não consigo explicar tudo, né? Não tem como. Mas até do porquê que Deus envia as pessoas e a gente entender... Tem uma conversa que eu já estou finalizando mesmo, tá? Já estão finalizando. Tem pessoas que falam assim, até para a gente já ir para o nosso próximo assunto, que a gente vai conversar sobre isso no próximo episódio. Vai continuar isso daqui e vamos conversar. É conversa de boteco. A gente pode, depois que desligar a gente continua conversando. Que é a seguinte, muitas pessoas falam assim, você pega um índio, por exemplo, o índio ele nunca, ele não tem acesso a Jesus Cristo, não foi pregado a Jesus Cristo. Então, se o camarada ele não conhece sobre o pecado, ele não pode ser culpado. E aí alguma pessoa pode chegar e falar assim, então é melhor que a gente não pregue o evangelho, porque se eu pregar o evangelho para esse camarada dar a ele o direito de ir para o céu, mas também dar a ele a possibilidade de ir para o inferno, melhor que eu me cale, porque esse cara vai para o céu. Então existe até uma extrapolação um pouco disso daí, que tem a ver com a comissão da igreja, da responsabilidade da igreja, e por isso que muitas vezes nós... até erroneamente somos chatos na pregação do evangelho, né? É bem o que a gente já conversou, né? Você tem que pregar para quem quer ouvir, não para quem, né? E quando quer ouvir, tem tudo isso. Queridos... Só uma coisa, se você vai entrar nesse tema que o Rony falou agora, Romanos 1. Pega Romanos 1, faça um estudo sério, científico, de um método de estudo bíblico, pega versículo a versículo. Quando eu falo de método de estudo bíblico, para você ter ideia, o meu professor de teologia falou assim, você tem que ler no mínimo, para começar 15 vezes o texto. Leu 15 vezes, agora você vai pegar em português o que significa a palavra, vai pegar no grego, etc. Faça o estudo sério de Romanos 1, você vai encontrar isso que o Rony está falando sobre essa... Sempre pega o mote, né, o ícone do índio que está lá, da Polinésia, etc. Traz para a luz de Romanos 1, vai fazer todo sentido. Show de bola. Eu quero agradecer Guilherme Borelli, quero agradecer você, Bruno Boroto, e quero agradecer você que esteve conosco aqui nessa mesa, nesse boteco onde a gente discutiu teologia e a gente coloca aqui a inteligência e o respeito dos discordantes. A gente pode discordar, você pode discordar da gente. É até legal se você discordar, que você escreva aqui embaixo o que você discorda, o que você acha que ficou faltando a gente colocar aqui nesses elementos. E a gente tem sempre trabalhado o seguinte, que a gente não precisa estar todo mundo na mesma direção, desde que a gente tenha respeito uns pelos outros. A gente não precisa ser todo mundo da mesma cor, a gente não precisa pensar exatamente todos iguais. Claro que quando a gente está falando sobre teologia, a gente tem fundamentos teológicos, a gente entende que tem que ser comuns, tem que ser iguais. Talvez se você fala assim, não, mas isso daqui não é um dos meus, coloca então, que a gente conversa até para ver se de repente esse teu fundamento pode ser diferente e ele não é fundamental, né? O fundamento é fundamental, fica meio estranho. Tem uma frase que as pessoas brincam na teologia que é assim, no essencial, unidade. Naquilo que não é o essencial, diversidade. É isso. No essencial... unidade. Naquilo que não é essencial... naquilo que não é essencial, diversidade. Beleza pura? Guilherme, Bruno Boroto, você curta, comente, compartilhe e siga nossas redes sociais que a gente também está no Instagram. Um abração, fique com Deus. Valeu, gente. Valeu. Valeu, tchau, tchau.